Oi, quinto ano, tudo bem? Então, vamos para mais uma aulinha? Hoje eu só vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre os substantivos coletivos. Quando a gente fala, por exemplo, de constelação, quando eu falo de uma constelação, você não se lembra das estrelas? E se eu falar assim, nossa, naquele rio houve um monte de pescadores por causa de um cardume. E cardume, vocês se lembram de quê? De peixes. E se eu falasse, nossa, que belo ramalhete. Ramalhete de quê? De flores. Todas essas palavras que eu disse significam, então, substantivo coletivo. Nós falamos na aula anterior sobre substantivo próprio, que é aquele que são os nomes que a gente usa para designar cidade, pessoas, estados, países, não é? O substantivo próprio é quando a gente quer especificar um lugar, uma pessoa, quando a gente quer individualizar, então é substantivo próprio. Quando eu quero generalizar, pegar como um todo, aí é substantivo comum. Por exemplo, se eu falo mesa, e eu já até expliquei isso para vocês também, quando eu falo mesa, é um objeto que serve de amparo, para eu colocar pratos, para eu me sentar ao redor, para a gente fazer refeições, para estudar, enfim. Mesa é o nome genérico daquele objeto, ou seja, qualquer objeto que vocês vejam, mais ou menos naquela altura, 4 pernas, um tampo e serve de apoio para algumas coisas, a gente chama de mesa, né? Então, isso é nome genérico. Qualquer objeto que tenha aquela configuração é uma mesa. A mesma coisa para cadeira, para casa, para flor. Então, eu vejo esse objeto, eu dou um nome genérico para ele. Agora, quando eu quero dar, especificar, individualizar, eu falo objeto, eu uso o substantivo próprio. Por exemplo, o nome daquela flor é margarida. Aí, se eu quero chamar aquela flor de margarida, já virou substantivo próprio. O nome daquele menino é Paulo, então Paulo já é substantivo próprio. Mas existem outros substantivos. Hoje nós vamos falar do coletivo, que é esse que serve para designar um conjunto de objetos, de seres, de coisas, certo? Então, quando eu quero agrupar tudo num lugar só e dar um nome, eu chamo de substantivo comum, substantivo coletivo, que é o caso que eu citei agora há pouco de ramalhete, um conjunto de flores. Constelação, um conjunto de estrelas. Matilha, o que será matilha? Eu vou citar então para vocês, eu vou passar essa folha para vocês. De alguns aqui, tem bem poucos na verdade, mas é só para vocês se situarem, se lembrarem, porque afinal de contas vocês já fizeram esse tipo de exercício. Né? Quando a gente fala enxame, é de abelhas, multidão, de pessoas, resma, é de papel, e assim por diante, tá certo? Então, eu espero que vocês façam bom proveito desta atividade, porque nós vamos fazer alguns exercícios a respeito.